Mortal Kombat Legends: A Vingança do Scorpion é a mais nova animação da Warner e aquela que promete ser a primeira de uma saga de filmes Mortal Kombat. O desenho adapta a história do primeiro jogo, lançado em 1992, e mostra os representantes de diversos reinos se enfrentando para decidir quem se tornará o campeão de um torneio mortal. Se liga aí na nossa análise com spoilers do filme. Eu, Shang Tsung, lhes apresento o Mortal Kombat. Shazukara! Eu decidi fazer uma análise com spoilers porque, como eu falei na introdução desse vídeo, o filme adapta uma história que já tem mais de 20 anos. Eu não vou ficar aqui contando todos os detalhes da animação, mas preciso tocar em alguns pontos da história para justificar a minha crítica. Dito isso, começamos o filme com Hanzo Hatoshi e seu filho Satoshi, membros do clã Shirai Ryu, em um passeio pela floresta, onde o pai ensina ao garoto valores como determinação e força de vontade, acima de força física, velocidade ou mesmo estar em vantagem numérica. Tudo isso enquanto observam um escorpião sendo atacado por um bando de formigas. Uma representação simbólica que vai ter um peso muito grande para a jornada do Hanzo mais tarde. Ao voltar para o seu vilarejo, eles percebem que as coisas estão silenciosas demais, até que são atacados por membros do clã Lin Kuei. Para quem não tá ligado na mitologia de Mortal Kombat, uma das maiores rivalidades que existe nesse universo é entre os clãs Shirai Ryu e Lin Kuei. Originalmente só existiam os Lin Kuei, uma facção determinada a formar os maiores guerreiros da China, mas um de seus membros, Takeda, não concordava com as metodologias do clã. Ele abandonou os Lin Kuei e formou os Shirai Ryu. Acontece que isso foi visto como um ato de extrema traição e por isso a obsessão dos Lin Kuei se tornou eliminar os Shirai Ryu. O que nós vemos se concretizando quando Sub-Zero, membro dos Lin Kuei, assassina a família do Hanzo na sua frente antes de matá-lo, pondo um fim ao clã inimigo. E meus amigos, essa cena que acontece antes mesmo do título do filme aparecer e é uma espécie de introdução da história, também funciona como um cartão de visitas, mostrando do que essa animação é capaz. Então logo de cara a gente já tem litros de sangue jorrando, os famosos X-Ray que mostram os ossos dos lutadores se quebrando com os golpes, membros decepados, o uso das habilidades dos personagens, como as técnicas de congelamento do Sub-Zero, tá tudo ali com menos de 10 minutos de filme e uma animação muito fluida e muito agradável de se assistir. Ainda assim, eu confesso que em alguns poucos momentos a animação me parecia um pouco estranha e discrepante. O Liu Kang, por exemplo, tem um traço no começo do filme e lá no final da história tá ligeiramente diferente. É pouca coisa, você consegue sentir esses momentos, mas nem de longe é algo que estrague o filme. E eu acho que é também uma questão de se adaptar a esse estilo de animação, porque no que diz respeito às cenas de ação, o traço é impecável, como eu falei, a animação é fluida, você consegue sentir a velocidade das lutas quando os personagens são rápidos, você consegue sentir o impacto de um golpe quando tem um lutador mais pesado. Essas sensações a animação consegue passar muito bem. Tem alguns momentos também em que o filme mescla animação 2D com elementos em 3D e você tem aquela sensação de uou, essa cena aqui foi diferente. E por mais que esses momentos se repitam ao longo do filme, esse recurso não é utilizado de maneira que se torne cansativo. Na verdade, nada nesse filme é cansativo, ele tem 1h30 de duração e eu queria que tivesse muito mais, porque não dá pra sentir o tempo passar. Mas depois da introdução do nosso protagonista, é hora de conhecer os representantes do plano terreno, os escolhidos do Lord Raiden. Começando então pelo Liu Kang, um guerreiro da Lotus Branco, uma sociedade secreta formada pelo Raiden e por monges Shaolin que buscam o equilíbrio entre os reinos. Ele é atacado de surpresa pelo Raiden durante sua meditação, mas mesmo assim consegue superá-lo, mostrando que está pronto para combater no torneio. Depois conhecemos Johnny Cage, um ator de filmes de ação praticamente falido, mas que continua com seu ego inabalável. Finalmente somos apresentados a Sonya Blade, uma soldado de elite das Forças Especiais Americanas que serviu no exército como subordinada do severo Jax Briggs, mas acabou se tornando uma grande amiga dele.
Mesmo que de maneiras diferentes, os caminhos dos três personagens acabam se encontrando e eles são levados pelo Raiden até o local onde o véu que separa o plano terreno dos outros reinos pode ser ultrapassado. Assim, eles têm seu primeiro contato com Mortal Kombat. O objetivo de cada um ali também é diferente, mas o Raiden sabe que cada um tem o seu papel a cumprir e os três precisam estar ali. O Liu Kang é quem realmente tem consciência do Mortal Kombat e sabe como é importante vencer esse torneio para garantir a segurança da Terra. A Sonya tá atrás do Kano, um antigo membro das forças especiais que abandonou o grupo e se uniu ao Dragão Negro, um bando de mercenários com ligações com instituições sombrias. E o Johnny Cage acha que tudo que tá acontecendo é encenação e ele tá participando da gravação de um novo filme. Essa dinâmica é muito divertida, ela inclusive gera algumas cenas muito engraçadas do próprio Raiden que a gente não esperava, mas ainda assim o Raiden é retratado, eu acho que da forma mais poderosa que a gente já viu, inclusive comparando com os games. Quando ele fala, quando ele se impõe, quando ele mostra o seu poder, o próprio tamanho do Raiden, ele realmente tá sendo retratado como um deus. Mas antes disso, lá no submundo, Hanzo desperta de sua morte e está prestes a ser torturado por um demônio. Ele consegue se livrar das suas correntes e do seu carrasco, sendo confrontado por uma legião de criaturas, da mesma maneira que o escorpião é atacado por centenas de formigas no começo do filme. E assim como o aracnídeo, Hanzo consegue superar seus inimigos e alcança o trono do submundo, com o objetivo de encarar o deus caído Shinnok. Mas no seu lugar ele encontra o feiticeiro Quan Chi, que oferece a Hanzo a chance de lutar o Mortal Kombat representando o submundo. Assim, ele pode obter a sua vingança contra o Sub-Zero, que também vai participar do torneio, e tem a chance de roubar o medalhão de Shinnok, que está guardado na sala de tesouros do Shao Kahn. Dessa forma, o deus do submundo também poderia trazer a família do Hanzo de volta. Aliás, Hanzo não. Agora ele se chama Scorpion. E assim todas as peças do Mortal Kombat estão no tabuleiro. Uma coisa que eu gostei muito é que mesmo que o filme se trate do embate entre Scorpion e Sub-Zero, com o protagonismo no membro do clã Shirai Ryu, ainda assim ele consegue equilibrar a trama de modo que todos os personagens tenham seu momento de destaque. Fora a referência aos jogos, aos filmes, os lutadores, a festa que tá rolando quando os humanos chegam no salão é praticamente um menu de seleção de personagens, então a gente vê ali personagens como Motaro, Daegon, Nitara. Os protagonistas enfrentam Baraka, Kitana, Goro, Reptile, inclusive na cena em que a Sonya luta contra o Reptile, nós percebemos uma clara homenagem a Predador. É uma militar na floresta sendo perseguida por uma criatura invisível com visão infravermelha. Tá bom que a do Predador era visão de calor, mas mesma coisa. Pois é. Ainda temos frases consagradas como Fight, Finish Him, Toasty, Get Over Here e até um grito de Mortal Kombat que eu jurava que ia começar a tocar Techno Syndrome, o tema do filme de 1995, mas não rolou. Agora, já que nós tocamos nesse assunto, precisamos falar também sobre dublagem. Pode vir com tudo. E se você é da turma que prefere assistir as animações com as vozes em português, pode ficar tranquilo porque não tem a Peach no filme. Não vem se assanhar pra cima de mim. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. O desenho reúne nomes como Fabrício Vilaverde, Elcio Romar e nós temos Guilherme Briggs na voz do Scorpion. E todo mundo faz um trabalho impecável. E o que você deseja? Concretizar a minha vingança. A localização tá muito boa, então na cena em que o Johnny Cage diz que queria uma Frozen Margarita, foi traduzido como uma caipirinha bem gelada. A hora que ele vai embora, ele manda um partiu. Quando ele toma um chute no saco, ele diz, ai meu saco. Então podem ficar tranquilos porque a localização não força nos memes, mas ainda assim consegue deixar as falas com uma cara de Brasil. O único problema é que com isso nós perdemos as frases clássicas do jogo. Então o Toast, por exemplo, foi adaptado pra virou churrasquinho. O Get Over Here foi adaptado pra vem aqui agora. Vem aqui agora! Podiam ter deixado as frases originais? Podiam. Mas pensa em quem nunca jogou Mortal Kombat, quem nunca teve contato com esse universo, quem não fala inglês. O bom é que o gato tá aqui em cima, não sei se ele tá aparecendo.
A pessoa não ia entender as piadinhas, as referências e muito menos porque tem uma fala em inglês no meio de um filme em português. Então a equipe de dublagem conseguiu manter o mesmo sentido dessas frases, por mais que elas não carreguem o mesmo impacto das falas originais. Apesar de algumas diferenças com relação à história do jogo, até que o filme é muito fiel aos acontecimentos do primeiro Mortal Kombat e serve como uma excelente introdução para quem não conhece o passado da franquia. O modo como a produção termina é basicamente o mesmo do jogo e deixa em aberto uma infinidade de possibilidades de continuação. Então, como eu falei na introdução desse vídeo, esse parece ser o primeiro filme de uma saga Mortal Kombat. A recepção lá fora tá simplesmente absurda. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, o filme tá com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, então mesmo se a Warner não tivesse pensando em dar continuidade a essa saga, acho que eles vão repensar essa ideia. Mortal Kombat: A Vingança do Scorpion é violento, é visceral, é chocante, do jeito que a gente espera que seja um filme baseado no jogo. Mas ao mesmo tempo carrega uma história muito interessante que pode ser explorada de maneiras riquíssimas e que traz toda a personalidade dos videogames pro desenho. Fora que vê a luta entre Scorpion e Sub-Zero, o Hanzo descobrindo o que realmente aconteceu na noite em que o seu clã foi assassinado, o Raiden na sua encarnação mais imponente, os personagens usando seus fatalities em um filme, é algo que precisa ser conferido com seus próprios olhos. Então corre pra assistir se você ainda não assistiu. Enfim, essas foram as minhas impressões do filme. Comenta aí embaixo o que você achou e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me seguindo lá no Instagram, @MaidanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. O modo como a produção termina... Mas um de seus membros, Taneda... Ai, carai, é Takeda. Mortal Kombat Legends é a mais nova e aquela que promete ser a... Rapaz, nossa, essa aqui é grande, hein? Depois conhecemos Takeda, uma soldado de elite das Forças Especiais Americanas. É por causa da Takeda que eu ia falar... Cara, eu tô sem voz. Mordi a língua.